Olá, queridos catequizandos, boa noite, queridos pais, mães, tudo bem com vocês? Como vocês passaram da semana anterior para essa? Bom, é com muito prazer que o catequista vem aqui novamente em forma de vídeo, por meio do vídeo, né? Para poder levar a palavra de Deus até as suas casas, até você, para você poder ter mais um pouquinho de aprendizado essa semana. Bom, vamos começar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, a palavra de Deus ela é muito bonita e ela vem nos explicar uma passagem muito legal da Bíblia, onde Jesus escolhe os seus seguidores, os seus discípulos. Vamos iniciar então o nosso encontro fazendo uma breve oração. Bom, façam junto com o catequista. Ó Jesus, ainda sou criança, mas quero ouvir o teu chamado e quero te seguir. Será que nós estamos ouvindo o chamado de Deus? Será que nós estamos atentos a ouvir? E o que nós estamos fazendo para sermos discípulos de Jesus? Quais têm sido as nossas atitudes? Será que a gente está tratando o próximo bem? Todos estamos convidados a ser discípulos de Jesus. Não só se restringe àqueles 12. Todos nós estamos convidados a sermos discípulos de Jesus. Bom, hoje a palavra está em Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Então vamos pegar a nossa Bíblia. Se recordam que vai estar Marcos, vai estar lá mais para o fim da Bíblia. Vamos lá. Então, Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19. E diz assim, a escolha dos 12. Jesus subiu ao monte Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis. E esses foram para junto dele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão João deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Palavra da salvação. A resposta sempre será: glória a vós, Senhor. Quando não for, lembrando, quando não for os evangelistas, os demais livros da Bíblia, que nós falamos sobre a biblioteca da nossa Bíblia Sagrada, nos demais livros seria, ou melhor, os evangelistas, palavra da salvação. A resposta, glória a vós, Senhor. Os demais seria palavra do Senhor. O catequista também é falho. E foi até bom que o catequista fugiu da cabeça, porque muitas vezes nós colocamos no automático muitas coisas. E são coisas que nós precisamos de aprender profundamente. E hoje a palavra, ela vem para dizer que Jesus escolheu os 12, não foram porque eles eram perfeitos. Jesus escolheu os 12, não é porque eles eram doutores, mestres da lei, sábios. Jesus escolheu as pessoas simples, escolheu cobrador de impostos, enfim, escolheu pessoas humildes. Vamos dar continuidade.
Hoje nós vamos pegar o capítulo 4, que está no livro de vocês, que lá no título diz o seguinte: Jesus nos chama para segui-lo. Olha só. Então vamos lá. O catequista tem uma historinha aqui para ler para vocês. Um dia, Jesus subiu ao monte para conversar com seu pai, rezar. Ele sempre fazia isso. Nesse dia, Jesus escolheu algumas pessoas para irem com ele até o monte, mas não chamou gente importante, olha só, ou famosa daquele tempo. Os primeiros a quem Jesus chamou foram 12. Pedro, que antes de conhecer Jesus se chamava Simão, Tiago, o seu irmão João, Tiago e seu irmão João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Esses foram os que quis chamar primeiro, pois ele sabia que iriam aprender a viver com ele, acompanhando e os tornando seus discípulos. Esses discípulos ele enviaria para pregar a boa nova às outras pessoas e teriam autoridade para fazer muitas coisas boas em seu nome. Os 12 discípulos deixaram tudo o que faziam para seguir Jesus. Bom, no livro de vocês, na ilustração, mostra Jesus ensinando aos 12. E a reflexão que vem é se Jesus parou de chamar discípulos, parou de chamar pessoas depois desses 12. Bom, ele continua a chamar pessoas para serem seus discípulos. Chama eu, chama você, chama o papai, a mamãe, o vô, a tia, o tio, o irmão. Chama todos da comunidade. Quem vocês acham que eles chamam hoje? O catequista respondeu para vocês. Mas como que o catequista tem que, de certa forma, explicar porque nós não estamos numa sala para vocês responderem? Eu gostaria que vocês tivessem o entendimento de que Jesus a todo momento está nos chamando, está nos convidando para estarmos na igreja, para sermos igreja, para sermos servos, para prestarmos serviços, às vezes com uma palavra, às vezes com um tratamento melhor com o irmão, não xingando dentro de casa, respeitando o pai e a mãe. Isso já é ser servo de Jesus. Jesus nos convida a sermos isso, sermos pessoas melhores. Bom, na Bíblia está escrito que aqueles a quem ele chamou foram até ele. Então não basta Jesus nos chamar e nós nos trancarmos, ficarmos com medo, não irmos até Jesus. Nós temos que abrir as portas dos nossos corações, sair debaixo daquele guarda-chuva, abre o guarda-chuva e deixa a chuva de graça cair na sua vida. E aí vem alguns questionamentos. O que nos impede de irmos até Jesus? O que está te impedindo de ir até Jesus? Quem nos leva até Jesus? Você conhece gente que é verdadeiro discípulo de Jesus? Alguém aí conhece? O catequista gostaria de destacar que todos nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é colocá-lo como centro das nossas vidas. Depois que conhecemos Jesus, nossa vida muda totalmente, muda para melhor. O catequista está aqui como testemunha. Como é quem segue Jesus? Fica a reflexão para você. Como é quem segue Jesus? Você acha que a pessoa se entristece? Você acha que Jesus deixa aquela pessoa se entristecer? Não. Bom, tem algumas palavrinhas, alguns termos que foram utilizados na palavra que o catequista gostaria de esclarecer para vocês. Como, por exemplo,
O que significa o termo apóstolo? Alguém aí sabe? É aquele que é enviado, é um mensageiro. É quem representa a quem o enviou. E discípulo? É alguém que segue as ideias ou imita os exemplos dos outros. Os discípulos de Jesus, os 12, eles imitavam os exemplos de Jesus. Bom, que mais? Geralmente, no Novo Testamento, o termo apóstolo aparece para designar aquele que tinha função específica ou a responsabilidade maior na comunidade, como levar os pagãos à obediência da fé. Nos evangelhos só aparecem os termos discípulos. Apóstolos é um termo que aparece nas cartas de Paulo e Pedro. No texto de Marcos, o subir ao monte significa que Jesus estava em oração. Foi em sintonia com o Pai que ele escolheu aqueles que se tornaram seus discípulos. Olha só. Jesus em sintonia com Deus, o Pai, o Criador. Não foram escolhas aleatórias. Foram escolha de Deus. E Deus te escolhe hoje para ser o seguidor dele. Olha lá o que o catequista falou. Jesus não escolheu os santos, não escolheu os doutores, não escolheu os entendidos, os professores. Escolheu gente do povo, pescadores, cobradores de impostos e outros, pessoas simples, humildes, como nós, como catequista, como você. Não os escolheu pelo que eles eram, mas pelo que seriam depois de estar na sua companhia e aprender sobre o projeto de Deus para a humanidade. Olha só. Tem uma fala que diz o seguinte, que Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então tenha fé, acredite nisso, coloque em prática na sua vida. E para finalizar aqui as informações sobre o tema, Jesus escolheu os 12 para que se tornassem seus discípulos, trazendo-os para junto de si. Jesus desejou proporcionar-lhes experiências e aprendizados que levam ao discipulado. Enviá-los a pregar é a finalidade do discipulado. Bom, o objetivo do encontro hoje era para reconhecer que Jesus nos convida para sermos discípulos e a seguir seus ensinamentos. Então, como tarefa, ou melhor, para que vocês possam estar seguindo o livro de vocês, aqui tem um diálogo que vocês possam estar lendo junto dos pais, e aqui nesse desenho que vocês possam estar colorindo o que nos faz sermos discípulos de Jesus. Os que não nos fazem, deixem em branco, mas os que fazem podem colorir. Bom, vamos lá. Para finalizar, gostaria de convidar vocês a fazerem uma oração junto com o catequista. A seguinte oração: obrigado, Jesus, por me chamar a te seguir. Ainda sou pequeno, mas quero te conhecer melhor, quero te seguir e quero ser teu discípulo. Amém. Bom, então o compromisso para essa semana que o catequista gostaria de passar para todos vocês é que vocês possam ter atitudes parecidas com a de Jesus, para que nós possamos ser chamados e irmos ao encontro de Jesus. E para finalizar, por último, o catequista não fez nenhuma oração no vídeo anterior. Eu não vou estender com a oração, peço que vocês possam estar fazendo junto com o pai, com a mãe, com os irmãos. Façam uma Ave Maria e todos fiquem com Deus, que tenham uma abençoada semana
Que Deus os abençoe e que vocês possam atender o chamado de Jesus, que vocês possam aceitar. Fiquem todos com Deus, o catequista está morrendo de saudade de vocês. Até mais, beijão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém!